Este é o segundo vídeo sobre cálculo de indicadores de desempenho e agora eu vou falar sobre o ET2, que é o indicador referente à porcentagem de declividades anômalas. Aqui nas diretrizes, nós temos a fórmula para calcular este indicador. Podemos ver também aqui na tabela que o peso referente a este indicador é de 24%, ou seja, é um indicador que apresenta o maior peso dentre todos eles. Mas o que são essas declividades anômalas? São todas as declividades que ultrapassam o valor referente à nossa declividade máxima, ou seja, atentem-se à declividade máxima estipulada para o projeto. Para podermos calcular nosso ET2, primeiramente nós vamos no QGIS e ativamos o complemento Profile Tool. Fazemos o mesmo esquema de sempre para habilitar nosso perfil longitudinal. Aqui, só que dessa vez nós vamos abrir a aba Table. Aqui nós encontramos duas linhas com vários números. A primeira linha se refere às estacas e a segunda linha se refere às cotas referentes a cada uma dessas estacas. Agora, para copiar todos esses valores, nós clicamos aqui em Copy to Clipboard e abrimos então um bloco de notas. Aqui. Como vocês podem ver, os números são separados por ponto, que é o padrão americano. Mas nós queremos eles com vírgula. Então, a gente vem aqui em editar, substituir. Em localizar, a gente coloca ponto e substituir, a gente coloca uma vírgula. Substituir tudo e fecha. Por que a gente não faz isso no Excel direto? Porque dá um bug no Excel e a gente não consegue fazer isso. Então, a gente vem no bloco de notas e faz isso aqui. Depois de feito isso, a gente já pode copiar os valores e passar para a nossa planilha no Excel. Tá, a gente fez toda aquela função no bloco de notas para mudar o ponto pela vírgula, mas a vírgula também não nos interessa. Então, o que a gente faz? A gente seleciona aqui essa coluna destaca, clicamos com o botão direito e vamos em formatar células. Aqui a gente escolhe personalizado e o tipo a gente vai escrever 0 mais 000,000, que é o padrão de escrita de uma estaca. Damos OK e agora elas estão escritas do jeito que a gente quer. Tá. Agora nós precisaremos criar o resto da planilha. Aqui em distância, na primeira linha não vai ter nada. Já a segunda vai ser a diferença entre a estaca atual e a estaca anterior. Agora a gente dá um duplo clique aqui e esse valor vai se arrastar até o final. Como vocês podem ver aqui, as distâncias em alguns intervalos são as mesmas, aqui, né? Pois, normalmente, o intervalo entre cada estaca segue um padrão. Então, aqui, este intervalo seguiu um padrão, este intervalo seguiu outro, e assim por diante. Beleza, então aqui, para calcular nosso ΔZ, será o mesmo esquema da distância, só que aqui será igual à minha cota atual menos a minha cota anterior. Enter. E nós damos aqui um clique duplo para arrastar para baixo. Para calcular a nossa declividade, o valor será igual ao ΔZ dividido pela distância. Esse valor aqui é expresso em porcentagem.
Então, assim, o meu valor aqui já está em porcentagem, mas o de vocês não vai estar. Vocês clicam, selecionam a célula e clicam aqui no botão de porcentagem que ele vai automaticamente. Então, clique duplo aqui para arrastar para baixo. É sempre bom nós mantermos umas 4 casas decimais sempre, para que os resultados sejam mais precisos em todos os elementos aqui. Agora, nós iremos comparar as declividades de projeto com a nossa declividade de norma. Devemos verificar o valor da declividade de norma na tabela com os valores do DENIT em função da classe da rodovia e do relevo. Portanto, aqui em declividade de norma, eu estipulei um valor de 8%. Mas vocês têm que analisar no documento do DENIT qual seria a declividade de norma do projeto de vocês. Eu vou usar 8, mas é só para exemplificar aqui como é que faz o cálculo. Agora, nós confrontaremos os valores com um teste lógico. Compararemos a nossa declividade com a declividade de norma. Se a nossa declividade for maior, nós somaremos a distância referente àquela declividade, para sabermos quanto de trecho nós temos com declividades acima do valor de norma, o que caracteriza o ET2. Então, aqui no teste lógico, a gente vai fazer uma fórmula igual se a minha declividade for maior do que a declividade de norma, nós imprimimos, então, a distância. Se não for, então a gente faz um outro teste lógico, porque a gente também tem as declividades negativas, que seriam menores do que menos a declividade de norma. Então, aqui, se a minha declividade for menor do que menos a declividade de norma, então a gente também imprime a distância. Se não, a gente imprime zero. Aqui, como esse valor da declividade de norma será sempre o mesmo, a gente vai bloquear ele para não abaixar, né? Para quando a gente arrastar a fórmula para baixo, ele sempre seguir o mesmo. Para isso, a gente seleciona o texto referente à célula, onde se encontra a declividade de norma, e apertamos em F4. Mesma coisa aqui. F4. E damos um OK. Agora, com um clique duplo aqui, a gente arrasta e podemos ver que, por exemplo, aqui a declividade é menos 8,16. Ela é menor do que menos 8, então a gente imprimiu a distância. Aqui menos 10 também. Vamos ver se tem mais um. Aqui menos 10, mesma coisa, sempre imprimindo a distância. Então aqui, para dar continuidade ao cálculo, a gente precisa da extensão do traçado. A extensão a gente pode somente copiar, né, daqui do ET1. A extensão acima da norma será igual à soma de todos os valores que foram impressos aqui na coluna do teste lógico. Então, aqui. E um Enter. Para calcular o ET2, então, a gente só precisa igualar a extensão acima da norma. Deixa eu colocar um parênteses. A extensão acima da norma dividido pela extensão total do traçado, vezes 100, porque esse valor é expresso em porcentagem. E aqui se encontra, então, o nosso indicador ET2. Eu espero vocês para a próxima aula, onde nós calcularemos o ET3. E é isso. Até mais!